Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos iniciando aqui mais uma série de lições da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, baseada na revista da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. E nós estamos iniciando um novo ciclo de lições, né? Iniciando agora nesse primeiro trimestre, no segundo trimestre, melhor dizendo. E dessa feita nós estaremos estudando, ou analisando, meditando sobre os dons espirituais e ministeriais. Pois bem, dentro dessa série de lições, nós teremos aí 13 lições, né? E passando rapidamente, a primeira lição fala e deu dons aos homens. A segunda lição, o propósito dos dons espirituais. A terceira lição, dons de revelação. Quarta lição, dons de poder. Quinta lição, dons de elocução. Sexta lição, o ministério de apóstolo. Sétima lição, o ministério de profeta. Oitava lição, o ministério de evangelista. Nona lição, ministério de pastor. Décima lição, o ministério de mestres ou doutores, né? Lição de número 11, o presbítero, bispo ou ancião. Lição de número 12, o diaconato. E lição de número 13, a multiforme sabedoria de Deus. Muito bem, estamos iniciando então a lição de número 1. Quero dizer a vocês que é um privilégio, é um prazer para nós poder levar até vocês, através desse método de ensino à distância, né? Nessas videoaulas, a primeira lição. E deu dons aos homens. Quem deu? Deus, né? Deus deu dons aos homens. O texto áureo da nossa lição, ele está registrado em Efésios capítulo 4, verso 8, e diz assim, pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativeiro, e deu dons aos homens. A verdade prática, colocada na nossa lição, nos traz a seguinte verdade. Os dons são dádivas divinas, para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Muito bem, a leitura bíblica em classe, nós não estaremos lendo na íntegra em virtude do tempo, mas está registrada em Romanos, no capítulo 12, do verso 3 até o 8, e também em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 4 até o 7. Nós vamos entrar em nossa lição. Essa lição nós temos alguns objetivos, né? A alcançar ao transmiti-la a vocês. E o primeiro objetivo será detectar que os dons espirituais são atuais e bíblicos. O segundo objetivo da nossa lição será analisar os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais. São 3 categorias que nós estaremos falando no decorrer dessa nossa aula. E em terceiro lugar, informar que a igreja de Corinto era problemática na administração dos dons. Daí a necessidade do apóstolo Paulo ter dedicado bastante do seu tempo, né, da sua escrita, para instruir a igreja de Corinto acerca dos dons espirituais. O comentarista dessa nossa lição, desse segundo trimestre de 2021, iniciando agora dia 4 de abril, né? Primeiro domingo de abril, o comentarista é o pastor Edinaldo Renovato. Ele é autor de diversos livros publicados pela CPAD, e ele é líder das Assembleias de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Ele também é professor universitário. Como introdução, nós podemos dizer que a manifestação sobrenatural dos dons concedidas da parte do Espírito Santo, elas operam através dos crentes e tem uma finalidade, são os bens, é o bem em comum na igreja, tá?
O primeiro nós temos 3 tópicos principais na lição. Esses tópicos principais são os seguintes. Primeiro tópico, os dons na Bíblia. Nós sabemos, sempre afirmamos e reafirmamos aqui em nossas transmissões, que a nossa fonte de conhecimento, a nossa fonte de verdade, a nossa fonte de ensino é a Bíblia Sagrada. É através dela que nós elaboramos toda a nossa doutrina, né? Toda a doutrina que rege a nossa igreja em função desse livro, da Bíblia Sagrada, ou desses livros, né? São 66 livros reunidos em um só volume. Dentro desse primeiro tópico, os dons da Bíblia, nós temos 3 subtópicos. Primeiro, os dons no Antigo Testamento. Segundo, os dons no Novo Testamento. Terceiro, uma dádiva para a igreja. O segundo tópico principal dessa lição vai nos falar sobre os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais. Os seus 3 subtópicos, consequentemente, será dons relacionados ao serviço, em segundo lugar, conhecendo os dons espirituais, e em terceiro lugar, acerca dos dons ministeriais. Tudo bem. O terceiro e último tópico principal da nossa lição, ele traz mais uma explanação sobre a igreja de Corinto. O tópico diz assim: Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Está lá em 1 Coríntios, né? Capítulo 12, do verso 1 até o 11. Você pode acompanhar aí na sua casa tranquilamente. O primeiro subtópico, os dons são importantes. O segundo subtópico, a diversidade dos dons. E o terceiro subtópico, autossuficiência e humildade. Enfim, nós teremos a nossa conclusão. Entrando então a analisar pormenorizadamente cada um desses tópicos, né, nós vamos iniciar os dons da Bíblia, o primeiro tópico da nossa lição. No Antigo Testamento, o dicionário bíblico ele nos mostra que são várias palavras hebraicas que significam dádivas, né, dons. E a origem dessas palavras está na raiz hebraica Natan, que significa dar. Ou seja, dons são dádivas de Deus. Cada um possui o seu dom porque Deus assim o quis, né? Isso significa dar. Deus deu de graça. O apóstolo Pedro, ele deixa bem claro isso, nós vamos ver um pouquinho mais na frente, que nós temos os dons que é pela multiforme graça de Deus, né? E então nós podemos afirmar, dentro desse primeiro subtópico, os dons do Antigo Testamento, os dons do Antigo Testamento, eles eram concedidos a pessoas específicas. Quando analisamos toda a Bíblia e lemos o Antigo Testamento, seus diversos livros, tanto os livros, o Pentateuco, quanto os livros históricos, os livros proféticos, os livros poéticos, né, do Velho Testamento, nós podemos entender que Deus ele usava pessoas específicas para realizar a sua obra. E dentre essas pessoas específicas, né, nós temos, por exemplo, que era concedido aos reis, aos sacerdotes, aos profetas e alguns outros, né, leigos que Deus, por sua soberana vontade, usava. E quando ele chamava alguém para transmitir a sua verdade, para dar prosseguimento à sua obra, né, que foi o início lá no Velho Testamento, ele capacitava. Quando Deus capacita alguém para realizar algo, Deus distribui a esse alguém dons específicos, né? Se é profecia, profecia, se é ensino, ensino, se é exortação, exortação, e nós vamos ver no decorrer da lição todos esses pormenores acerca dos dons espirituais. Então, no Velho Testamento, nós temos que ter em mente que os dons não eram distribuídos a todos. Os dons, nós não podemos levar em conta, nós não podemos confundir, não é? Que é dons espirituais dados por Deus para um serviço específico dentro da sua obra, como habilidades, né, naturais que o homem possui. Por exemplo, no Velho Testamento é muito dito, muitas vezes são ditas que as pessoas que eram chamadas para, por exemplo, a construção do templo, eles possuíam habilidades, uma habilidade em trabalhar madeira,
outros habilidade em trabalhar o cobre, a trabalhar o ferro. Então são habilidades naturais. Embora seja concedido por Deus, não é sobre esse tipo de habilidade que nós estamos falando, né? Porque isso tanto faz a pessoa ter comunhão com Deus ou não, a habilidade ele possui porque Deus assim o quis. Então, habilidade para construir, habilidade para fazer, para realizar, habilidade até de falar, né, de comunicar, são coisas naturais ao ser humano que Deus capacitou a todos. Uns possuem um pouco mais, outros um pouco menos, mas todos possuem uma certa capacidade, né? Uma certa capacitação, uma certa habilidade dada por Deus para realizar obras. Então nós não podemos confundir que no Antigo Testamento tinha os dons, as habilidades naturais que sempre houve na história da humanidade, e além disso algumas pessoas escolhidas por Deus especificamente eram escolhidas com a finalidade de proporcionar ao povo e também a nós até hoje, né, a sequência da obra que Deus tinha preparado para a humanidade. O segundo subtópico fala os dons no Novo Testamento. Agora, o mesmo dicionário que nos fala que a palavra lá no hebraico, no Antigo Testamento, né, Natan, ela significava dádiva, no Novo Testamento a palavra ela aparece em diversos significados. Não é apenas um, mas sempre com o objetivo de dar. O sentido ativo da palavra é dar, é doar. Deus dá de graça, né? Podemos ver isso aí, por exemplo, lá em Filipenses capítulo 4, verso 15, você pode ler tranquilamente aí que você vai entender o que nós estamos querendo dizer. Então, nessa nova aliança, os dons de Deus agora não estão mais disponíveis a poucas pessoas. Embora nem todos tenham os mesmos dons. Então, nós vamos ver nesse decorrer que é bom deixar bem claro isso, que embora os dons esteja disponível na igreja a todas as pessoas, nem todos possuem todos os dons, ou nem todos possuem os mesmos dons, né? Uns têm dom de uma coisa, outros têm de outra, nós vamos ver mais adiante um pouquinho. Então nós temos que entender que esses dons, eles estão disponíveis na Igreja de Cristo. Então, nós temos que entender que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo e pelo Espírito Santo, de receber os dons do Espírito. Nós temos esse acesso a Deus, né? Todos nós temos essa prerrogativa de poder adquirir os dons. E para isso nós temos que buscá-los. Tá bem? O terceiro tópico subtópico desse tópico primeiro, que é os dons na Bíblia, fala sobre uma dádiva para a igreja. A fim de sermos um pouco mais didáticos, né, eficiente, os dons, a respeito dos dons, aqui na lição está dividido em 3 categorias, que nós citamos no início da nossa fala, né, da nossa transmissão, do nosso vídeo. Essas 3 categorias principais são dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Embora essa divisão não seja uma coisa muito ampla, que abranja tudo aquilo que a gente poderia falar e aprender sobre dons, é um caminho bastante simples, mas didático, para que a gente possa até diferenciar, porque existe até uma corrente teológica que defende, né, a existência não de 9 dons, mas de muito mais dons, né? E é verdade, né? Aqueles 9 dons relatados em 1 Coríntios capítulo 12 pelo apóstolo Paulo não é completo. Aquilo ali era algo específico para a igreja de Corinto, que nós vamos entender lá no último tópico, quando falarmos sobre a igreja de Corinto, ok? Então é uma dádiva para a igreja. Fique bem claro, grave bastante essas três categorias principais: dons ministeriais, dons espirituais e dons de serviço, né, de prestar serviço. Amém?
Então, essa classificação ela é bastante simples para que a gente possa dar prosseguimento, então, à nossa lição. Só para que você registre bem, né? Se você quiser anotar aí, né? Você pode pegar a primeira lista de dons, né? Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 8 até o 10, do 7 até o 10, né? Mais completo, né? E você vai ver que são 9 dons no total. E se você seguir a leitura de 1 Coríntios capítulo 12, você vai encontrar no verso 28 um total de mais 8 dons. Embora alguns deles se repitam. Por exemplo, o dom de profecia, de falar em línguas estranhas. Ele repete tanto em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 8 ao 10, quanto no verso 28. Porém, acrescido de outros dons que nós entendemos ali essa classificação sendo dons ministeriais, né? E outros dons de serviços, né? Que está lá no mesmo capítulo 12 de 1 Coríntios, do verso 29 até o 30. Amém? Então você pode depois conferir direitinho e o seu conhecimento vai ser enriquecido com a Bíblia Sagrada. O segundo tópico principal da nossa lição fala sobre os dons de serviços, os dons espirituais e os ministeriais. Vamos agora falar um pouco mais pormenorizadamente cada um desses dons, dessas categorias de dons das quais nós estamos falando, né? O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 12, ele adverte a igreja lá, né, de Roma, lembrando essa igreja que o crente é um membro do corpo de Cristo. E ele, sendo um membro do corpo de Cristo, ele não pode se achar autossuficiente, ou seja, eu sei tudo, eu tenho todos os dons, eu possuo tudo, enfim, ele se achar autossuficiente. Assim como um membro do corpo humano, ele deixa bastante clara essa metáfora, né? Ele faz uma metáfora bastante clara com os membros do corpo humano. Eu já disse em uma outra oportunidade que essa palavra membro, embora ela esteja hoje em dia muito utilizada em relação a ser membro de um clube, a ser membro de uma denominação, a ser membro do exército, a ser membro de alguma coisa, né? De uma sociedade qualquer, né, de uma instituição qualquer, parece que são números. Não, quando falo de membros, seria até uma palavra mais apropriada dizer órgãos, né? O órgão não tem como trocar, não é verdade? Não tem como pôr número nele, porque todos são importantes, como os membros são. É que a palavra membro, ela tomou um significado um pouco mais abrangente, né, na nossa época atual, e isso às vezes pode trazer uma certa confusão, embora eu saiba que todos nós que lemos e estudamos a Bíblia não temos essa dificuldade de entender a importância dos membros do corpo relacionado com a igreja do Senhor. Todos somos membros de um só corpo. Qualquer membro que é machucado, que é retirado, que é ferido, vai o corpo inteiro sofrer com isso. Bem, então vamos observar que os dons de serviço, né, listado aqui nesse caso, nós estamos falando sobre o serviço, né, esses dons de serviço listado por Paulo em Romano, né, seria o ministério do diaconal, é mais levado ao diaconal, ao diaconato, né, ele trata de exortação, né, o ministério seria diaconal, depois trata de exortação, que seria encorajamento, né, ajudar as pessoas, ou até mesmo repreensão, no caso, às vezes quando precisa, né. Ele trata também de repartir, ou seja, de ser solidário com os demais, o serviço de repartição, né, de partilha de bens, de partilha de alimentos, enfim, qualquer coisa que haja uma necessidade específica, né. Também o ofício de presidir. Presidir, nós não estamos falando aqui, porque nós vamos falar um pouquinho mais ainda sobre esses termos, né? Nós estamos falando só de presidir como sendo, por exemplo, o pastor presidente. Não, todos temos às vezes esse dom, né? Quantos não procuram o dom de presidir, por exemplo, o seu próprio lar e acaba incorrendo em erros que trazem consequências desastrosas, às vezes, né, para a família, não é verdade? Então, tem o dom de presidir e também tem o dom de exercer misericórdia. Aqui nós não podemos também, embora esteja entrelaçado, né, nós não podemos fixar a ideia de misericórdia simplesmente no ministério de repartir.
de ajudar, porque a misericórdia também, ela exerce um outro significado, possui um outro significado além de ajuda, né? Além de repartição. Ela fala também de misericórdia, de você tolerar muitas vezes o erro de outros. Existe até uma colocação bastante interessante, né, no meio evangélico, que a graça é aquilo que nós recebemos de Deus sem merecer. E a misericórdia é aquilo que nós não recebemos de Deus, embora mereçamos. Ou seja, cometemos alguma coisa errada, temos nossas falhas, e Deus, por sua misericórdia, não nos premia, né, vamos dizer assim, com aquilo que nós realmente merecemos, em função das nossas falhas, né? Então, misericórdia é aquilo que nós merecemos e não recebemos, e graça é aquilo que nós não merecemos e recebemos de Deus, né? Que fique esse pensamento para você meditar. Portanto, se você tem um dom, você deve usá-lo em benefício da Igreja de Cristo, não em benefício próprio. Foi o que eu disse agora no início, né? Que nós não podemos ser autossuficientes. Tem pessoas que acham que o dom que ele tem, todo o dom que ele tem é para benefício próprio, né? Ele não se importa se aquele dom que ele exercitou e que Deus concedeu a ele, né? E ele procurou exercitar esse dom, né? Procurar com zelo os melhores dons. O apóstolo Paulo recomenda na própria carta aos Coríntios. E quando ele fala assim, nós temos que entender que nós não podemos ficar com os dons somente para nós. É aquela história do talento, ou das minas, né, da parada mina lá de São Lucas, né, que Cristo fala que pega o talento e enterra o talento. Outro pega o talento e trabalha o talento e produz mais talentos, não é verdade? Isso é que nós precisamos aprender quando se trata de dons ministeriais ou dons de serviços. O segundo tópico fala sobre os dons espirituais. Agora é um pouquinho mais complexo, né? Por quê? Porque os dons espirituais, eles fogem um pouco à compreensão humana. Aquele que recebe o dom, aquele que está em comunhão com o Senhor, aquele que está ligado com Deus, está dedicado ao serviço de Deus, ele entende os dons espirituais, porque o Espírito Santo revela a ele o dom de profecia, o dom de línguas, o dom de cura, o dom de maravilhas, enfim, nós vamos falar sobre eles agora. E todos esses dons, quando nós falamos dele, né, para outras pessoas que não conhecem a Cristo, não conhecem a palavra de Deus e não têm intimidade necessária com Deus, e muito menos o Espírito Santo de Deus trabalha na vida dele, esses dons causam uma certa insegurança, né? Uma certa dificuldade de compreensão por pessoas que não conhecem a palavra de Deus, né? Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 12 inteiro, do verso 8 em diante, do 7 em diante, como eu já falei a vocês, e lá está. São 9 dons que estão listados nesse tópico nosso aqui como sendo os dons espirituais. O primeiro deles é o dom palavra da sabedoria. Esse dom palavra da sabedoria, nós podemos falar o seguinte: alguém acha que se você ler bastante, você estudar bastante, você tiver bastante informação, muitos livros, a própria Bíblia, né, você pode ter essa palavra de sabedoria. Não, não é bem isso. A sabedoria não tem nada a ver com isso. A verdadeira sabedoria vem do alto, através do Espírito Santo de Deus. Cristo, quando foi, logo após a ressurreição, ele instruiu os seus discípulos. Ele dizia o seguinte: olha, a partir de agora, o Espírito Santo, o Consolador, virá e vos ensinará tudo. Ou seja, ele vai dar a vocês sabedoria. Tudo bem? O segundo dom é a palavra da ciência. Essa palavra da ciência está mais relacionada a conhecimento, né? E isso aí, a palavra de conhecimento, é aquela articulação, aquela facilidade que a pessoa adquire através do Espírito Santo de Deus, de transmitir verdades ocultas, às vezes, na Bíblia, mas que de uma certa forma foram reveladas pelo Espírito Santo. Então a palavra de ciência é muito importante também. O terceiro dom é a fé. Né? A fé é dom de Deus. Deus que nos deu a fé. Né? Essa fé, é claro que você vai me dizer, mas se eu não tivesse fé nenhuma, como é que eu ia acreditar em Deus? É aquilo que eu disse em outra oportunidade aqui nesse mesmo canal.
Muitas vezes a pessoa que você está pregando o evangelho não possui fé ainda. Ou se possui, é uma fé talvez distorcida da fé mostrada na Bíblia. É uma fé trazida mais por conhecimentos prévios, né? Pela sua família, pelos seus amigos, pelo seu meio social, ele tem uma ideia de fé. Mas quando ele é evangelizado, a Bíblia diz que o que convence o homem do pecado e do juízo não são as minhas palavras, não são aquelas palavras que eu estou transmitindo para ele. Quando eu transmito para ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele recebe aquela palavra e o Espírito Santo é que faz a obra no coração dele. Então é como se Deus, eu já disse em outra oportunidade, emprestasse para aquela pessoa que não possui o Espírito Santo, emprestasse um pouquinho do Espírito para ele, para que ele possa absorver aquilo e aquilo produzir frutos dentro do seu coração. A outra palavra, outro dom, né, que nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 12, melhor dizendo, é a fé. Ou seja, a cura, é o dom de curas, né? Nem todos têm dom de cura. Tem pessoas que têm o dom específico de cura e aquele dom que ele carrega consigo, ele consegue transmitir, porque o Espírito Santo de Deus o capacitou para isso, né? Ele consegue transmitir para quem está necessitado uma fé tamanha que seja suficiente para que aquela pessoa receba a bênção que ela está procurando e a cura até que ela esteja procurando, né? O outro dom listado ali por Paulo é operação de maravilhas. O que se trata operação de maravilhas? Será que é fazer cair fogo do céu como fez Elias? Será que é abrir o mar vermelho como fez Moisés? Será que é ser arrebatado uma carruagem de fogo conforme foi Elias? Pode ser, né? É claro que Deus não está preocupado em demonstrar o seu poder à humanidade através de coisas espetaculosas, não é verdade? O pregador pregando só porque ele deu o dom de operação de maravilhas e de repente apaga a luz do templo, desce uma estrela do céu, não, um anjo aparece, não é nada disso que está querendo dizer aqui. Essa operação de maravilhas, você pode muito bem observar coisas maravilhosas que acontecem na vida, são inúmeros testemunhos que podem dizer, não só de cura de enfermidade, cura do corpo físico, está no dom da cura. A operação de maravilhas, nós podemos entender pela palavra de Deus, e atualmente no nosso contexto da igreja, aquelas coisas maravilhosas que acontecem, coisas que, assuntos às vezes do dia a dia, que você não enxerga saída para nada e de repente algo maravilhoso acontece e tudo se ajeita e tudo dá certo. É uma maravilha, são dons, é um dom que Deus deu para a igreja. Então, mais um dom que nós encontramos lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, trata do dom de profecia. É um dom bastante importante na igreja. Aliás, o apóstolo Paulo coloca acima dos demais dons, né? É interessante você notar na Bíblia que entre o capítulo 11 e o 12 e o 14 tem o capítulo 13. Você pega o capítulo 12, tem todos os dons espirituais, ministeriais de serviço. O capítulo 13 fala sobre o amor, né? Ele traz uma das poesias mais lindas que tem na Bíblia sobre o amor, que é o amor, né? O amor é sem contenda, sem ira, né? O amor tudo suporta, tudo crê. E poderia falar a língua dos anjos, falar a língua dos homens, se não tiver amor, de nada valeria, né? Seria como um sino que não faz barulho nenhum. Enfim, ele traz bastante coisa sobre o amor. Por quê? Porque depois, no capítulo 14, ele volta a falar e tratar simplesmente do dom de profecia como sendo o dom mais importante dessa lista que ele coloca. Depois tem o dom de discernimento de espíritos, é um dom importantíssimo, porque a igreja, muitas vezes, talvez até num passado não muito distante,
era muito comum haver uma falta de discernimento por falta, às vezes, de ensino, não de toda a igreja, não de todos, mas de algumas pessoas em particular, né, que pensando conhecer a Bíblia, pensando estar instruídos sobre os dons espirituais, a qualquer manifestação, qualquer problema que tinha na igreja, até uma enfermidade às vezes, atribuía ao diabo e ficava tentando expulsar o demônio, vamos dizer assim, né? Então tem que ter esse dom de discernimento do Espírito, para saber se o que está ocorrendo realmente provém de algo sobrenatural do lado maligno, né? Ou se provém simplesmente de uma deficiência física da pessoa que está necessitando naquele momento. E outro instante também, o discernimento de espíritos ajuda quando a igreja percebe, por exemplo, pessoas percebem que algo que está sendo ensinado não é pelo Espírito de Deus. Então nós temos que ter esse conhecimento a respeito do discernimento de espíritos, né? O dom de variedade de línguas é um dom mais comum entre os pentecostais, né? Aliás, nós estamos trazendo nesse ano a Igreja Assembleia de Deus no Brasil, que é sem dúvida, indubitavelmente, a maior igreja pentecostal do Brasil, né? A primeira também. Então, ela vai completar 110 anos de existência, né? 110 anos de existência vai completar a nossa igreja, está completando a nossa denominação Assembleia de Deus esse ano, 2021. E esses 110 anos é uma coisa interessante que nós estamos estudando sobre o Espírito Santo. Foi exatamente quando a Igreja Assembleia de Deus trouxe para o Brasil, através dos seus fundadores, né, Daniel Berg e Gunnar Wingre, trouxe essa doutrina. Não é uma doutrina nova, era uma doutrina que estava adormecida. E ele então restaurou essa doutrina do Espírito Santo. E o dom de línguas é o mais comum que nós temos entre a igreja, né? Esse dom de língua, o apóstolo Paulo, o último dom é a interpretação de línguas, está ligado os dois, por isso que eu quero colocar dessa forma, né? O dom de línguas, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro nos seus ensinos que o dom de língua estranha edifica aquele que está falando, porque os demais não entendem aquela língua. Por isso, ele pede, se não houver intérprete, é melhor que fique calado. Você vai me dizer, então nossa igreja vai ficar tudo quietinho, ninguém vai falar em língua estranha. Não, pode falar. Ele fala que pode falar à vontade a língua estranha, desde que haja ordem e decência. É muito importante isso, porque não existe nada mais intrigante, mais chato de ver, né? Quando um pregador está transmitindo a palavra e de repente alguém, né, numa emoção muito grande, começa a falar muito língua estranha, em voz alta, ninguém escuta mais nada, a mensagem que o pregador está transmitindo deixa de ser entendida porque está sendo obscurecida por pessoas que às vezes não têm o ensino correto da palavra. Naquele momento, ele deve ficar quietinho, ouvir a palavra de Deus, fala em língua estranha consigo mesmo, né? Não tem problema nenhum, pode falar com ele mesmo, vai edificar ele mesmo. O apóstolo Paulo diz que o dom de línguas, a língua estranha edifica quem está falando. Se houver intérprete, agora nós estamos entrando no último dom, né, que é a interpretação de línguas, o nono dom, aí quando há o intérprete da língua estranha, aí sim, aí ele pede que haja ordem e decência na igreja, todos se calem e ouçam aquela interpretação que Deus está dando naquele momento. Amém? Esses são os 9 dons que está ali registrado em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 7 em diante. Confere na sua casa, você vai ver essa lista que nós passamos para você, né? E uma característica, né, muito predominante da igreja de Corinto é que eles tinham uma vida pregressa um pouco muito fora dos ensinos e dos padrões cristãos. Né? Eles eram envolvidos com idolatria, né? Então muitos outros, não, embora na época ainda não tivesse esse nome, mas já existiam coisas desse tipo. A gente vê que o apóstolo Paulo mesmo, por algumas vezes, ele se deparou com pessoas que tinham espírito de adivinhação, espírito de fazer mágica, né? São coisas que hoje nós poderíamos trazer para o nosso contexto e entender dentro da nossa sociedade, como sendo, por exemplo, o espiritismo, né? O umbandismo, são manifestações muito fora daquilo que a Bíblia nos ensina. Por outro lado, o espetáculo, vamos chamar assim, em si,
o contexto em si, o conjunto de um ambiente tomado dessa forma, os que estão de fora, embora nós tenhamos a capacidade tranquila de entender quando uma coisa, o que é uma coisa, o que é a outra coisa, né? Mas quem está de fora acha que, por exemplo, um movimento muito grande de batismo com o Espírito Santo, de fogo descendo do céu e todo mundo ali aquela comunhão gostosa com Deus, chorando, gritando, enfim, fazendo tudo aquilo que nós conhecemos no meio pentecostal. Outros que estão de fora falam que é igualzinho quando está no Espiritismo. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a igreja de Corinto, por ela vir, nós vamos ver também um pouquinho na frente, embora já esteja adiantando um pouco, está dentro do contexto da lição, né? Nesse próprio subtópico que eu estou tratando aqui, conhecendo os dons espirituais, eles tinham esse conhecimento prévio desse tipo de atividade religiosa, né? Então, eles eram fácil deles confundir as coisas. Por isso que o apóstolo Paulo, falando aos coríntios, ele fala muito sobre essas religiões místicas, né, que existiam, as religiões de mistérios, né, enfim, o que tinha na igreja de Corinto, eles precisavam ser instruídos e ensinados de uma forma correta sobre a existência de dons e a sua utilização dentro do culto e fora dele. Por isso que o apóstolo Paulo se propôs a ensinar a igreja de Corinto. Bom, acerca dos dons ministeriais, é o terceiro subtópico do segundo tópico principal. A epístola de Paulo aos Efésios, ela classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Está lá em Efésios capítulo 4, verso 11. Pode conferir para você ver. Então, quando ele fala dessa forma, nós vamos entender agora, são dons ministeriais. Os outros dons que nós acabamos de dizer, os dons espirituais, estão classificados em 9, né? Ele trata de assuntos espirituais e como que a igreja se alimenta. Isso aí tem a finalidade de fortalecimento do membro de Cristo para que ele realize a obra a qual Deus o destinou, né? Nem todos vão ter todos os dons, mas cada um na sua medida, né, vão ter. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios capítulo 12, verso 29 e 30, eu vou ler para vocês aqui, diz assim, ó: porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de cura? Todos eles falam diversas línguas? Todos interpretam? Então, todos fazem isso? Não. Cada um tem a sua função dentro do corpo de Cristo. É por isso que há diversidade de dons. Não significa uma pessoa... É claro que se Deus quiser colocar todos os seus dons, tanto espirituais como ministeriais, em uma só pessoa, ele o fará. Mas, dentro da lógica que nós entendemos, dentro da Bíblia Sagrada, Deus tem as suas pessoas certas, escolhidas para cada dom. Então, quando se trata agora dos dons ministeriais, ele está falando de apóstolos, profetas. Aí você vai dizer, mas já não falou da profecia nos espirituais? Agora tem os profetas também aqui? Nós podemos entender de duas formas. Como sendo a mesma pessoa, o dom de profecia e o profeta ali é a mesma coisa, ou aquele que transmite a palavra de Deus com inspiração do Espírito Santo, que pode movimentar ou pode clarear pontos obscuros da Bíblia. São os profetas dos quais o apóstolo o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, ele se referiu, mas pode tratar dos dois, tá? Não tem dificuldade nenhuma. O terceiro é o evangelistas. Não tem muito o que explicar. O evangelista é aquele que evangeliza, é aquele que leva a palavra, é aquele que prega a palavra, é aquele que reúne pessoas para ensinar a palavra de Deus e para pregar Jesus Cristo, né? Esse aí, no caso, ele ensina até um certo ponto para que a pessoa capte a mensagem e aceite a Cristo. Porque depois nós temos ainda o quarto, que é pastores. Para que serve pastor? Se nós olharmos em toda a trajetória da Bíblia Sagrada como num contexto geral, amplo, nós vamos entender que sempre que a Bíblia trata de pastores, ela coloca o termo ovelha junto, porque era muito comum na época os pastores de ovelha. Qual era a finalidade do pastor de ovelha? O que ele fazia com o rebanho? Ele cuidava do rebanho, né? Ele limpava as ovelhas, ele curava as feridas das ovelhas, se porventura tivesse ferido, ele buscava a ovelha perdida,
Então o pastor, ele tem a função de arrebanhar, ou seja, de ajuntar, de cuidar. E também depois o último dom ministerial que está registrado aos Efésios capítulo 4, verso 11, ele trata dos doutores. Quem são os doutores? Serão médicos? Serão doutores em ciência? Doutores em engenharia? Não, não. Hoje em dia a palavra doutor ela é bastante difundida mais na área secular, né? Tem o doutor, o advogado, o doutor dentista, o doutor médico, o doutor engenheiro, o doutor físico, o doutor cientista, enfim, temos uma série de doutores. Mas esse doutor, que quer dizer, são aqueles que são capacitados pelo Espírito Santo e já possuem, né, uma habilidade natural também. Por isso que Deus usa, Deus fortalece as nossas habilidades naturais para ensinar. São os doutores, aqueles que quando todos estão com dúvida acerca de algo, recorrem-se a ele para que ele ajude na interpretação e no entendimento daquele ponto específico em que há essa dificuldade de entendimento. E assim, então, nós concluímos esse segundo tópico principal, esse terceiro subtópico a respeito dos dons ministeriais, e dizendo o seguinte, que o ensino no Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço. Está em Mateus capítulo 20, do verso 20 até o 28. Você pode conferir também em João, capítulo 13, do verso 1 até o 11. E também, jamais há uma perspectiva centralizadora e sacerdotal como era no Antigo Testamento. Né? Ele pegava um sacerdote, pegava aquele que era o escolhido de Deus e praticamente centralizava todos esses dons nele para que ele cuidasse de uma forma única, centralizada. Hoje é descentralizado, cada um tem a sua função no corpo de Cristo. Partindo então para o terceiro e último tópico principal da nossa lição. O título diz assim, Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, do verso 1 até o 11. Né? Ele está escrevendo, meus irmãos, não quero que sejais ignorante acerca dos dons espirituais. Ele diz no verso 2 o seguinte, vós bem sabeis que eres gentios, levado aos ídolos mudos conforme eres guiado. Portanto, verso 3, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz que Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo de Deus. Ele começa então a dar uma introdução, colocando agora a pessoa de Jesus Cristo para os Coríntios. Olha, se você fala que Jesus Cristo é anátema, não pode ser pelo Espírito de Deus. Se você fala que Jesus Cristo é o Senhor, somente pelo Espírito Santo de Deus você pode falar. Então, da Igreja de Corinto, os dons são muito importantes, né, o primeiro subtópico, porque há uma ideia em algumas denominações, né, em alguns veios teológicos, vamos chamar assim, né, que fala de um tal de cessacionismo. O que é esse cessacionismo? Alguém acha que esses dons, por exemplo, eles pararam só lá atrás, não existe mais, é uma ideia errônea, né? Os dons espirituais não cessaram no primeiro século, eles estão vivos até hoje. Não há um versículo na Bíblia que diz que esses dons relatados por Paulo eram exclusividades da igreja primitiva, da igreja mãe, da igreja que nasceu através dos apóstolos. Não, a Bíblia deixa bastante claro que ele deu dons aos homens, a todos aqueles que lhe o pedirem e que aceitarem a Cristo como seu Salvador. E o segundo subtópico fala sobre a diversidade dos dons. O que mais nos chama a atenção na lista de dons apresentados por Paulo não são os 9 dons, mas a diversidade. Não é apenas uma categoria, mas são diversas categorias. Né? Por quê? Porque assim como cada um possui a sua habilidade natural, Deus usa dessas habilidades naturais de cada um e concede dons a cada um. É muito comum nós temos pessoas que acabam sendo elevadas a uma posição de destaque dentro da igreja, porque aquela pessoa tem um dom de profecia, ou aquela pessoa tem um dom de curar.
Nenhum dom é mais importante do que o outro. É claro que dentro da racionalidade do nosso culto, dentro da decência do nosso culto, da ordem do nosso culto, né? Nós temos que levar em conta a maneira como Paulo nos ensinou a usar os dons. Mas nenhum deles é mais importante do que o outro. Todos têm a sua importância diante de Deus. Isso é muito importante nós sabermos, né? Se nós compararmos a lista de 1 Coríntios, do capítulo 12, né, e a lista lá de Romanos, mesmo de Efésios, nós veremos que outros dons são relacionados de acordo com a necessidade de cada igreja local. Então, por isso que eu disse no início, que embora nós estamos apresentando essas três categorias de dons, existem outras citações bíblicas, em Romanos, por exemplo, capítulo 12, né, que fala de outros tipos de dons, né, que não está nessa lista de Paulo. Aí alguém fala, então, quantos são os dons espirituais? Nós não temos como classificar a quantidade de dons. Sabe por quê? Porque tem dons que nós já aprendemos pela Bíblia, que são dados para uma igreja específica, uma necessidade local. Talvez uma pessoa que tem uma facilidade de aprender um idioma estrangeiro, né? Ele usa esse dom e Deus o capacita ainda mais para ele ser um missionário em outro lugar. Esse dom, naquele caso, vai ser mais importante para ele. O dom de apacentar, o dom de ajudar, enfim, todos esses outros dons que aparecem na Bíblia, não é que a Bíblia não está completa. A Bíblia é completa. Mas cada igreja local, às vezes, ela se destaca com um determinado dom mais do que outros, porque é a necessidade local. Tá? Terceiro, subtópico do tópico principal de número 3 e último, né? A autossuficiência e humildade. Os dons espirituais, eles são concedidos aos crentes pela graça de Deus, nós vimos lá no início, né? E não por méritos pessoais. Eu não recebo o dom de Deus porque eu tenho um mérito especial. Não é porque alguém tem o dom de cura, ele é superior àquele que não tem. Não é porque alguém tem o dom de profecia, ele é superior àquele que não tem. Nós temos essa tentação conosco de elevar essas pessoas a níveis mais altos em relação a outros. Não, aquele ali eu não posso nem falar direito com ele, eu tenho que me humilhar diante dele porque ele é profeta. Não, todos nós somos iguais e igualmente importantes no reino de Deus. Então, não é por mérito pessoal que eu tenho, é por graça divina de Deus. Está lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Eu citei lá no início da nossa aula, né? Você pode conferir 1 Pedro, capítulo 12, verso 10, e também Romanos, capítulo 12, verso 6, fala que o dom é distribuído pela graça de Deus. Nós não podemos nos deixar levar pelo orgulho, né? De um modo arrogante, autoritário, né? Porque eu tenho mais dom do que o outro, não. Não, nós temos que ter humildade, porque nós não somos autossuficientes. Não foi por acaso, né? Eu já citei isso há pouco tempo atrás, né? Poucos minutos atrás, que o capítulo 13 de 1 Coríntios trata sobre o amor. E ele está colocado exatamente entre o capítulo 12, que trata dos dons, e o 14, que fala de profecias e língua. Por quê? Porque entre tudo isso tem que haver o amor. O apóstolo Paulo fez questão de colocar, né? Se não tiver amor, nada disso vale. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profecia, tenha o dom de maravilha, nada disso serve se eu não tiver amor no coração. É por isso que nós temos então que ter essa humildade de não nos deixar levar pelo orgulho porque eu possuo um dom, o outro não possui, eu sou superior a ele. Não existe ninguém superior ao outro. Tem uma coisa interessante, se você pegar o capítulo 18 do verso 25 em diante de Atos dos Apóstolos, todo o capítulo 18, se você ler, você vai entender melhor, mas especialmente o capítulo do versículo 20 em diante, você vai encontrar uma passagem muito interessante, foi quando Apolo chegou a Éfeso. Se você voltar um pouquinho antes, passou por ali, já existia Priscila e Áquila, né, que era um casal que morava ali, muito abençoado, já havia sido instruído por Paulo, e Paulo ficou ali, instruiu um pouco a igreja ali, né? E depois ele partiu. Quando ele partiu, chegou um judeu, a Bíblia diz que chegou um judeu, né, por nome Apolo,
E esse judeu, ele era poderoso em obras, né? Eu vou até ler para os irmãos aqui, capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, só para que os irmãos gravem bastante isso aí, né? Capítulo 18, verso 24 em diante, foi do 20 em diante, mas do 24, né? E chegou a Éfeso um certo judeu, chamado Apolo, natural de Alexandria. Olha só as qualidades dele agora, ainda no versículo 24. Varão eloquente e poderoso nas Escrituras. O verso 25. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso no Espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, e só que ele conhecia só o batismo de João. Era um homem poderoso. Aparentemente era aquele que você falou, esse aí é o, né? Ele é superior aos demais. Sabe o que aconteceu com ele? E ele começou a falar ousadamente na sinagoga, verso 26. Quando ouviram Priscila e Áquila, quando Priscila ouviu o que ele estava ensinando, poderoso, cheio do Espírito, cheio de fervoroso, né? Falou bastante aqui, fervoroso de Espírito, falava, ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Priscila, quando ouviu ele falar, levou. Priscila e Áquila levaram Apolo para casa. Por que levaram? Levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Não é porque ele era fervoroso de espírito, que ele ensinava diligentemente as coisas do Senhor, que ele tinha palavras de sabedoria, um eloquente, poderoso nas Escrituras, que ele estava acima de todos. Priscila e Áquila o chamaram e os ensinaram a verdade que foi aprendida do Evangelho de Jesus Cristo. Por aí você vê que há, assim, necessidade, né, de nós sermos humildes. Mesmo possuindo dons, nós temos que ser humildes a ponto de saber que, primeiro, nós não sabemos tudo. Eu até diria que a função de doutor dentro da igreja é muito rara, porque nem todos sabem tudo. Nós somos eternos aprendizes, né? A todo instante nós abrimos a Bíblia, aprendemos de formas diferentes, às vezes, né? O Senhor nos ensina de uma forma que às vezes a gente não havia percebido ainda. Então é muito interessante nós termos essa humildade de saber aprender, embora muitos acham que já sabem tudo. Amém? Como sempre, eu vou ler a nossa conclusão de uma forma bastante integral, para que a gente possa entender melhor a lição, né? E a conclusão nos diz assim, olha, o estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja durante a história. Que Deus possa abençoar você, que essa aula possa ter ajudado a clarear alguns assuntos que porventura estivesse um pouco ainda obscuro para você, ok? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É um privilégio, um prazer para nós podermos transmitir essa aula para você. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus.